Tada com mestrado e doutorado na UERJ e membro da MP-ABP. Eu quero acrescentar que a Ângela é autora do livro Como Terminam as Análises das Mulheres, Arremates Clínicos do Feminino. Então, esse livro me foi presenteado pela Sandra, que está aqui, com muita delicadeza. Eu já gostei das rendinhas, dos retalhos, ou seja, do corte e costura, que é a maneira como eu chamo o meu seminário do grafo, que eu chamo o grafo do desejo, corte e costura. E li assim no impulso só. Eu queria recortar algumas coisas, né, aqui para falar a partir da fala da Ângela, que eu já, de certa forma, falei com ela, o que, que eu queria ressaltar, e ela está falando no espaço do passe, da Secretaria do Passe, que eu nomeei o passe Outros Passos, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ângela, ela vai fazer uma pequena apresentação, depois eu tenho algumas questões propostas, e aí a gente abre para debate, né? Que nós tenhamos um bom proveito. Ângela, você. Tá bom. Então, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Muito obrigada, espero. Vocês estão me vendo aí no Zoom? Porque Tá um pouco Vendo e ouvindo. escuro. né? Eu não sei o que que aconteceu aqui com a luz. Deixa eu ver se eu posso, Ah, se eu mexer aqui, desfocar o eu acho que pano. você tem que botar no brilho, tem que aumentar o brilho, porque eu acho que tá muito. O escuro está muito escuro e o claro está muito claro. Ai, gente, eu não sei mexer com isso, não. Peraí. Não. Deve ser brilho. Em geral É, é um solzinho, é um sol É um solzinho, é verdade. mas aonde que fica esse solzinho? na, na Essa hora carteira tá- lá de. Depende do Eu computador acho, mesmo. eu Tá acho lá. que pelo Zoom não vai conseguir fazer, não, mexer no brilho, não, gente. Eu Mas a Ah, acho. gente está então te deixa, escutando super bem, Ângela. A gente está te Ângela, escutando deixa, bem. deixa. É o que interessa. Isso Tá aí, dando. vamos embora, vamos embora. Então, gente, então já agradeci, né? Então vamos ver como é que eu consigo apresentar o livro. Já apresentei em outros lugares e cada vez que eu apresento eu sou outra. Então vamos ver qual que eu vou ser hoje, né? Porque eu pego um aspecto, outro, mas a Tereza me encaminhou assim mais ou menos sobre o final de análise, né? Articulado ao passe também, né? Principalmente ela me trouxe questões sobre isso. Então eu vou fazer uma pequena apresentação para falar para vocês como é que surgiu a ideia do livro, né? E os arremates clínicos, né? Bom, a minha tese de mestrado, já há muitos anos, ela foi sobre o incurável do sintoma. E a minha tese de doutorado foi sobre o feminino e o sintoma no final de análise. Então, são coisas que estão muito articuladas assim no meu tema de estudos, e o livro não é a minha tese, mas é uma elaboração do que eu venho tratando sobre o incurável, né? E o final de análise, e o saber fazer aí, quer dizer, desde o primeiro tempo, né? Dos primeiros escritos, né? Dos primeiros seminários, e depois, mais avançadamente, né? O tema do que a gente chama do último ensino de Lacan, né? A partir do seminário 18, 19, 20, 22, principalmente o 23, onde tem as elaborações sobre o Santon, né? Bom, mas aí eu vou fazer assim um percurso para vocês entenderem como é que eu cheguei aí. Bom, então esse tema do incurável, e mais particularmente o que seria um final de análise, sempre me acompanhou. Muito tempo em análise, uma experiência de final de análise e retorno a me analisar. Então, um percurso, né? E eu que eu destaco na introdução do livro, né? O que eu acho que é fundamental do início ao fim, né? Da minha pesquisa é sobre o que a gente, como é que a gente, através de uma análise, a gente pode mudar o modo de um sujeito viver a pulsão como aquilo que é mais seu e que insiste, né? Então, a gente vai, esse primeiro ponto vai retornar, porque é sobre a pulsão, né? A insistência da pulsão
como um modo de gozo, né, ineliminável, né? E como é que isso pode ser conduzido no final de análise? Então, esse significante arremates, ele me chegou de uma forma muito assim contingencial, porque eu tenho uma filha que trabalha com arte, né? E eu entrei um dia na galeria em São Paulo e eu vi uma obra que eu achei muito bonita, que se chama Caixinha de Costuras. Não sei se vocês conhecem, da Rivane Nichalder, que é uma artista lá ela é mineira, né? Ela tem assim uma ampla repercussão na obra dela. E caixinha de costuras. Aí eu falei para minha filha, olha, esse quadro tem tudo a ver com o que eu trabalho no meu livro, né? Que é sobre os arremates clínicos, né? Que se vocês olharem bem, né? A capa do livro, dá para vocês verem daí? Não, né? Ela é toda cheia de uns bordados, né? Que Eu vou mostrar aqui, peraí. mostra. É aquilo que eu chamei das rendinhas. Sim. É todo um trabalho de tessitura, né? Tem Assim, crochê, tem rendas, tem. sim. Uhum. Então eu fiquei muito encantada, pedi autorização da Rivane, ela mandou que eu fizesse uma sinopse, etc. Minha filha, mãe, ela é muito chata, ela não vai querer te dar essa autorização, mas ela imediatamente me deu. Eu fiquei muito contente e eu acho que fez assim uma parceria com o livro muito importante. Bom, então eu comecei conversando com a Tereza, né? Ela estava me dizendo assim que eu pudesse falar mais sobre o feminino no final de análise, né? E eu acho que uma coisa que me acompanhou também, né, foi essa pergunta: por que que são necessários arremates? Se a gente fala lá com Freud, né, dos restos pulsionais, né, de alguma coisa que não se inscreve, né? Como é que a gente pode pensar aí todo um caminhar, né, no processo de análise, né, que vai justamente desse ponto de tessitura, né, de uma invenção, de saber fazer aí com isso que não tem cura, né, do incurável mesmo do sintoma. Mas eu vou desenvolver melhor passo a passo. Bom, então eu fiquei assim muito interessada em pensar a partir da minha experiência clínica, né? Na evidência de um real que insiste do lado mulher, seja na devastação pela demanda de amor, assim como pela estranheza que o corpo promove do lado mulher, né? É claro que o meu livro ele tratou, né, do feminino além do gênero, né? E isso vai ser muito esclarecido ao longo de vários capítulos, né? Desde o tema, né, das irrupções do feminino, né? Tanto do lado homem como do lado mulher. Então, a gente fazendo um percurso assim, né? Freud tratou, né? Assim, o falo como uma bússola para os dois sexos, para pensar a diferença sexual e dar um lugar ao sujeito subjetivo. Quer dizer, o falo é um regulador simbólico fundamental, desde a metáfora paterna, né? E no caminhar de Lacan, a gente vai se perguntar com que foi que Freud, né, se deparou quando ele vai falar lá, né, logo no início dos textos dele sobre a feminilidade, né, o continente negro, né, e alguma coisa que a gente chama de um real sem sentido, né, que aparece, né, do lado das mulheres de uma maneira e também aparece, né, nesse não todo que não se inscreve, né, não fálico, do lado dos homens também. Mas eu queria abordar a especificidade, né, desse não todo e desse ilimitado do lado das mulheres. Assim, então, a gente tem um ilimitado, né, tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres. Então, ele vai depois chamar
esse S de abarrado, que é uma tema, né, que a gente pode ler, a mulher não existe, falta um significante, né, que possa dizer o significante da mulher é fora fluido, né? Mas esse S de abarrado, que eu vou voltar a falar dele, ele vai indicar que o gozo feminino, né, sejam os analisantes homens ou mulheres, ele se presentifica, né, do lado dos homens na tábua da sexuação, que todo mundo sabe aí, né, no seminário 20, quando ele, desde os 18, ele começa a trabalhar, né? No 19, ele também vai falar disso, mas onde ele vai formular as tábuas da sexuação, no seminário 20, aonde ele vai dizer que, do lado dos homens, né, há uma resistência em abrir mão do gozo fálico e se separar do seu objeto da fantasia para ir em direção à alteridade que uma mulher encarna. Então, essa alteridade, né, do feminino está posta para os homens e para as mulheres. Quer dizer, tem uma estranheza nessa alteridade, né, que é ineliminável. Do lado mulher, que foi por onde eu dediquei mais a minha pesquisa, o que a gente constata, eu acho que isso é muito clínico, eu também tenho aqui, né, um capítulo sobre o tema da devastação, o que a gente encontra mais uma dificuldade, né, com esse ilimitado, né, porque o gozo fálico, né, pode oferecer uma certa garantia da existência, né, protege um pouco quanto ao ilimitado do gozo, mas o feminino acontece no corpo, né? Quer dizer, tem um acontecimento de corpo, que eu vou falar um pouco depois disso, porque Tereza pediu para eu falar, né? Como é que uma análise pode tocar o corpo, né? E aí eu vou ressaltar no livro, né, que uma análise deve ser conduzida a um final, né? Mas Freud dizia lá muito bem, né, naqueles textos principais, né, tanto principalmente hoje eu estava relendo um trecho das Construções e Análise, fiquei encantada com o texto. Cada vez que eu leio de maneira diferente, né? E ele vai dizer que tem ali, né, nessa construção, quer dizer, o que é essa construção, né? Que a gente vai falar da construção da fantasia, porque eu coloco aqui duas modalidades de final de análise, segundo Lacan, né, que é a travessia pela fantasia e a identificação ao sintoma, que são duas modalidades de final de análise, né? Mas a gente tem que pensar que a partir de RSI, né, no seminário 22, né, a partir dessa passagem da clínica estrutural para a clínica borromiana, né, a gente tem uma maneira de pensar, né, os modos de gozo de forma bem diferenciada, né? Então, a gente vai ver primeiro que há uma relatividade do nome do pai como regulação simbólica, né? Que é um ponto que eu destaco no livro, que na clínica borromiana, né? Os três registros estão em igualdade, no sentido que eles têm uma amarração, né? Que faz uma equivalência do santoma, do nome do pai, né? Mas isso, ao mesmo tempo que amarra, desamarra. O que a gente vê na clínica é o tempo todo uma oscilação dessa amarração, né? Dessa amarração que ela não é uma garantia, né? Por isso que a gente fala hoje, pelo menos eu tenho estudado mais e me interesso mais, menos pela clínica do diagnóstico e mais por uma clínica que leva em consideração o funcionamento, né? O funcionamento regulado pelo nome do pai ou não regulado pelo nome do pai, né? Então, eu acho que a gente ganha muito, né, saindo dessa armadura que é a clínica dos diagnósticos, né? O que não quer dizer que a gente vai cair na despatologização, né? Que também é um outro ponto.
Agora, eu no livro eu trabalho muito o tema do amor, né? Até porque a gente sabe no Seminário 20 o amor vem em suplência, né? Justamente ao exílio entre os sexos, né? Não há relação sexual, que é um outro tema, que trata essa dimensão da inconsistência do outro, né? Então, eu trabalho muito esse tema porque os passos que eu escolhi para trabalhar, acho que Teresa pôde ler, eu trabalho muito essa dimensão, né, do amor à pulsão, né? Ou seja, a gente começa com uma transferência que enlaça um sujeito suposto saber, né? Tem toda uma escolha, né, que passa por esse outro do amor, que é o sujeito suposto saber, né? Que a gente fica ligado nesse outro, né? Que tem algo agalmático, né? Que eu não tenho, né? E que eu posso saber sobre isso, mas que a gente tem que caminhar numa análise. Eu até trabalhei um textinho, que hoje eu peguei aqui, eu gostei que eu vou responder a Tereza justamente pensando assim sobre como é que a gente pensa a interpretação no último ensino, né? Quer dizer, mais nos últimos seminários, assim, mais assim voltado, né, para o campo do gozo, né, para o campo de uma satisfação pulsional, né, que Freud falava o nome que Freud deu ao gozo, ele falava que todo sintoma na dimensão da metáfora, né, ele tem um enigma, né, mas ele tem um enigma, mas que ele carrega nesse enigma uma satisfação pulsional, tem todo um apego ao sintoma que é muito difícil de abrir mão, né? Então, o que eu acho muito bonito nesse percurso, né, é que a gente, do amor à pulsão, a gente vai chegar a um ponto, né? Assim, aonde o sujeito ele goza, né? Ele como ele goza. Quer dizer, tem alguma coisa do final de análise que não são só os restos sintomáticos que não se inscrevem. Tem alguma coisa que é da ordem de uma identificação do sujeito ao seu modo de gozo. Isso não muda. Eu acho que se a gente tem a perspectiva de uma análise finita e infinita, né? Na sua dimensão de infinita, né? De interminável, a gente tem essa dimensão de colocar o sujeito trabalhando o seu ponto de insistência, de gozo, de pulsão, que esbarra também, né, numa repetição, vamos dizer assim, do mais além do princípio do prazer, né? Mas quero voltar para não me perder. é, a gente precisa pensar que esses restos sempre vão comparecer, né? Por isso que o sujeito, no final da análise, fica mais parecido com quem ele é. Não dá para mudar, né, aquilo que é mais seu e que insiste. Quando a gente fica brigando muito com aquilo que é mais da gente, a gente está muito ainda numa clínica do sintoma, né, daquele sintominha, da repetição significante, né, aquele ronron, que não é o ronron da língua, que eu vou falar um pouquinho dele aqui, para responder você, Tereza, mas eu queria dizer, eu estou indo muito rápido? Não, tá ótimo. Tá. Eu estava dizendo que com Lacan eu valorizei a diferença quanto aos modos de gozo. Acrescentei que o feminino, além do gênero, reconhece o caráter dissemblante de todo universal. E eu acho que hoje a gente está vivendo uma crise do semblante sem igual, né? Não é que todas as épocas têm o vacilo dos semblantes, só que eu acho que nesse momento da atual momento da civilização, né, que é a subjetividade da nossa época, a gente vê as bolhas identitárias, né? Eu estou até preparando um estudo sobre o que é o identitarismo, e eu cheguei aqui nesse livro que eu estou gostando muito, recomendo, Douglas Barro, é um rapaz da USP que
estou muito interessada também nesse tema no momento, porque, deixa eu falar por que que eu dei esse salto, porque a gente está vivendo um momento, né, onde o universal está em pedaços, né? Quer dizer, quando a gente fala da evaporação do pai, do declínio da figura paterna, né? Quando a gente entra, né, numa clínica onde a regulação simbólica não se faz unicamente pelo nome do pai, né? A gente vai ter que inventar novas amarrações, novas maneiras que não passam pelo nome do pai. É esquisito, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, aquilo que era da tradição, né, do universal do pai, a gente vê hoje o universal em pedaços, né, como diz Maria-Helene Buss, que essa frase não é minha, é dela, e ela diz muito bem isso, porque o que a gente vê hoje é um campo, né, onde as pessoas buscam, né, as identificações, as identidades, as políticas identitárias, né, eu sou trans, enfim, todas essas bolhas, né, que são tentativas de criar um regulador simbólico, que nós não temos, que antigamente a gente tinha mais isso na época onde o gozo era mais proibido do que permitido, né? Hoje a gente tem muito mais o gozo permitido, né? No sentido de que a gente está mais assim numa cultura, né? Mais de tentar, pela via do capitalismo, né? Na oferta de tantos objetos, né? Para fechar o que é impossível de fechar, que é a falta, né? Que é a falta a ser, né? A gente vê essa pluralização, né, de identidades, né, no sentido aí de tentar barrar também esse ilimitado do gozo, né? Mas eu, então, com Lacan, eu destaquei justamente, foi o que mais me interessou para pensar o final de análise, Tereza, você aí perguntou depois, como é que a gente pode é, fazer um encaminhamento, né, para pensar os manejos possíveis, as soluções singulares, né? As amarrações que cada um pode construir, né? Claro, a partir dos seus significantes, evidentemente, né? Mas como é que cada um pode dizer, bem dizer, o que escapa ao sentido e que insiste, né? É aquilo que a gente chama de um real sem lei, de um real que insiste, né? A clínica do feminino, isso eu acho muito importante, porque acho que a clínica do feminino do lar mulher, ela encarna um real menos dócil ao sintoma. Há um elemento silencioso no feminino que não está referido ao significante, mas ao impossível de dizer. É aquilo que eu tinha falado, né, do S de abarrar, essa falta do significante que possa dizer a mulher, e também essa oscilação dos gozos, que a gente vê muito na clínica, né, dos pacientes, mulheres, né, das mulheres, que, assim, essa oscilação do todo, não todo, do gozo fálico, do gozo não todo, e isso eu acho muito importante, porque é essa tentativa de fazer uma leitura, né, pela via do sintoma, daquilo que insiste, através da passagem assim, de uma impossibilidade, né? Que eu sempre digo assim, que é muito importante a gente abraçar o possível. Eu acho que um final de análise produz essa possibilidade da gente abraçar o possível, né? E aproveitar as contingências. No livro, eu faço também um recorte através das figuras literárias, né? Justamente para mostrar a objeção que a mulher faz ao saber, pois nenhum corresponde àquilo que poderia dizer seu ser. Então, a questão
é sobre a existência e não sobre a exceção. O tema da parceria, do amor, no campo do aforismo, não há relação sexual. Esses dias eu estava lendo, achei muito bonito. Cada vez que a gente lê, né, a gente colhe algo novo do texto de Lacan. E essa semana, no seminário 19, ele coloca assim, uma frase para falar do tratamento do exílio entre os sexos, ele trabalhando lá, tomando do seminário 20 Aquiles e a Tartaruga, né, para falar do exílio entre os sexos, ele fala sobre essa questão dos rastros de um feliz exílio, que uma análise pode levar um sujeito, né, a fazer um percurso, né, que é um percurso de abraçar o possível, assim, nesse rastreamento de uma contingência que pode produzir um encontro que implica no tratamento do exílio, tratamento da não relação sexual, né? Bom, então, arrematar o amor no final da análise, apostar num novo rearranjo, não é tão fácil. Eu destaco, portanto, que do lado mulher, algo insiste muitas vezes na vertente mortífera através da erotomania, né? Que é um modo de amar especificamente do lado mulher. Todos nós sabemos da demanda de amor, né? Da menina. Gente, eu estou vendo que eu estou lá pequenininha, não estou conseguindo botar aqui a tela cheia. Será que eu tenho que botar no view aqui? Agora que eu vi, estou falando, mas não tinha visto. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Bom, então essa vertente, né, da erotomania. Ângela, você está no celular? Não, estou no meu computador. Ah, tá. Você não ia te dar a dica de passar a tela para o lado, mas olha, Não, para nós está ótimo, a gente está vendo você legal. então tá bom. Pronto. Então, essa questão da erotomania, eu acho que é essa demanda de amor infinita, né? O Freud fala belamente sobre isso, quando ele vai tratar da decepção que a menina tem com a mãe, quando ele vai tratar lá, né? A inveja do pênis, né? A reivindicação fálica, e depois ele próprio fala no Análise Terminável e Interminável, ele vai falar do rochedo da castração, e ele vai dizer, né, que do lado das meninas a gente tem uma reivindicação fálica, que eu coloco do lado da erotomania, uma demanda de amor ilimitada, né? E do lado dos homens a gente pode ver um amor fetichista, né? Tem um passe que eu gosto muito, de um espanhol, e que eu achei muito bonito no passe dele, que ele coloca assim: como amar uma mulher e não enlouquecer? Como um homem pode amar uma mulher e não enlouquecer? Então, Uhum. assim, que os homens têm muita dificuldade com o amor, né? E principalmente com essa alteridade que a mulher encarna, né? Quer dizer, nesse sentido, se do lado da mulher a gente tem a erotomania, seja na neurose ou na psicose, não importa, do lado dos homens a gente tem um apego ao gozo fálico, né? Que impede que ele possa gozar de uma mulher, que ele possa amar uma mulher, né? Reconhecer a sua falta, né? A sua falta sim. Bom, então, esse matema mulher não existe, nos dá uma indicação que não há um significante que possa nomeá-la. Então, o final de análise deverá ser inventado para ancorar a metonímia da reivindicação de amor e outras que parecem não cessar, né? No ator dito, Lacan tem uma indicação preciosa quando ele fala que como é que então uma mulher pode sair aí dessa devastação que é de estrutura para todo falacer, né? Aí já estou falando de falacer, falando de sujeito, né? É outra dimensão do inconsciente, tá? Então, tem o inconsciente na clínica estrutural, né? Que é o significante, onde a gente tem o grande outro, a gente tem o S1 que encaminha para o saber S2, né? E o campo do falacer já é o
campo dos acontecimentos de corpo já é mais para a gente pensar o inconsciente real, Tereza, que aí eu vou depois vou te responder, né? Esse inconsciente que, no final de uma análise, não perde a dimensão da leitura interpretativa do sintoma, né? Ou da transferência, né? Quer dizer, é quando ele diz lá no SPA de um lapso, né? No prefácio da edição inglesa, quando ele trabalha o inconsciente real, Lacan, que ele vai dizer que a gente só pode estar seguro que estamos no inconsciente quando a gente está num lapso, ou seja, de um lugar que não dá para interpretar, né? Que aquilo ali é uma diferença entre ler e interpretar, né? Interpretar, a gente está numa clínica ainda dos significantes, uma clínica mais das estruturas. Quando a gente está no campo do falar-ser, a gente está pensando mais numa leitura para o sem-sentido, né? Que insiste. Esse real que insiste, mas é um pouco mais do que isso, vou voltar. Deixa eu ver como é que eu vou encaminhar aqui. Então, quando a gente pensa na clínica borromiana, vou falar o mais simples que eu puder, porque isso tudo é muito complexo, é muito difícil. Falar disso é difícil, espero que eu esteja conseguindo transmitir alguma coisa, mas acho que a gente tem que pensar a clínica borromiana a partir do que é singular, né, para cada um, né? Do que que a gente tem o sintoma, né, o sintoma com TH como bússola, né? Ou seja, como é que cada um de nós vai poder fazer seu arranjo sintomático, né? A gente tem Joyce, né? O exemplo de Joyce que fez uma amarração com a sua escrita, né? Ele fez uma amarração que permitiu que ele pudesse, com a loucura dele, fazer um nó, né? Que trouxe o enigma da escrita. Quantos anos, né? Que o Joyce é lido, repensado, não entendido, e está aí, né? Mas Lacan dá esse exemplo, né? Então, uma outra pergunta, né? Assim, que atravessa o livro, é como pensar a dimensão do passe e o final da análise. Acho que isso interessa, né? Para esses outros passos, né? Aqui. Bom, a passagem do inconsciente transferencial ao inconsciente real, onde o inconsciente perde o sentido de decifração. Aí a gente vai ver uma relação que se modifica, né? Que do analisante. Quer dizer, o analisante, a relação dele não é mais com o analista, mas com a escola, né? Então, isso, pensando no final de análise, né? Por isso que é tão importante a formação do analista, né? Por que que é importante uma escola, né? A escola faz uma amarração, né? Ela produz, né? Ela recebe, ela acolhe também os restos sintomáticos, né? É, outro ponto importante para fazer essa distinção, que é a elaboração freudiana sobre a sexuação tomou a forma de um mito que foi o do Édipo, né? Aquilo que eu falei, né? A gente tem o laço entre a função do nome do pai e o desejo da mãe, e Lacan vai acrescentar, né, um além do Édipo nas formas da sexuação, que são duas maneiras da gente pensar o final de análise, né? Que é pelo Édipo, que a gente vai estar naquela querela do sexo, ter ou não ter o falo, não ter o falo, né? E pela sexuação, que é pelos modos de gozo, né? Todo, não todo, fálico e não todo fálico, né? A gente vê também, voltando a esse ponto do lado das mulheres, da devastação, do parceiro. Quem é o parceiro, o verdadeiro parceiro do sujeito? Né? Essa é uma pergunta que interessa, porque nessa dimensão do falacer, né? Não mais do inconsciente estruturado apenas como uma linguagem, mas do inconsciente como o que tem mais vivo do pulsional, né? Por isso que a gente chama inconsciente real. A gente vai verificar que, do lado da mulher,
né? A gente sabe disso pela clínica, o homem pode ser pior que um sintoma para uma mulher, quando lhe escapa a possibilidade de se reinventar outra para si mesma, né? Então, lá no Aturdilta, que ele vai falar de como que a mulher, para sair da devastação, né, ela tem que fazer uma conexão, né? É pela via de um conector, né? Fazendo outra para si mesma, construindo um outro para ela própria, né? Já que o outro não existe. Por isso que as mulheres são mais rendeiras também, né, Tereza? Elas tecem mais, digamos assim, né? No seu ilimitado, o ilimitado impõe uma tessitura diferente, né? Agora, tem esse percurso, né? Que é um percurso teórico bastante complexo, mas acho que vocês vão entender o que eu estou falando, porque a gente vai do sintoma como metáfora, né? Do sintoma como letra e do sintoma como gozo, né? São três dimensões do sintoma para abordar o falacer, né? Aonde o significante é gozo. É uma mudança do estatuto do significante. É a substância gozante, né? Então, isso me interessa muito, porque aí que eu queria ler para vocês, eu escrevi um textinho sobre a teoria de La Língua e a interpretação, e que eu queria pensar essa concepção da linguagem a partir de La Língua. Por quê? Porque quando a gente está no final de análise, né, se a gente pensa que tem um ponto de limite da interpretação, né, a gente vai pensar, né, esse real pulsional, né, esse corpo marcado por um gozo ineliminável, quer dizer que, em uma análise, caminhamos não só na escuta do sentido do sintoma, mas, sobretudo, na leitura do fora do sentido, do inconsciente real de La Língua. Então, a gente tem, primeiro, um inconsciente estruturado como uma linguagem, que é o unbewusst, né? Freudiano, do primeiro tempo de Lacan. Depois, o falacer, que é o inconsciente como modo de gozo, unbewusst, articulado ao pulsional. Então, eu queria registrar muito que esse inconsciente, como enigma, é um inconsciente da clínica estrutural. E o inconsciente, como modo de gozo, é o inconsciente da clínica borromiana, né? Então, esse trabalho da análise, ele parte de La Língua, né? Porque ele vai conduzir o falacer ao sintoma como modo de gozo absolutamente singular. Então, a gente tem uma forma de interpretar, isso eu estava lendo lá em Construção esses dias, né? Texto novamente, Construção e Análise, e que é belíssima a passagem quando o Freud fala, né? De que a gente interpreta, a construção equivale a um delírio, né? A um delírio do Uhum. analista, né? E a gente interpretar o falacer é dar um lugar à palavra de acontecimento de corpo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que toca uma interpretação é algo absolutamente contingencial, né? E que faz com que o sujeito possa ser tocado por aquilo que é mais dele, que é a marca traumática de cada um, que tem um efeito de furo. Esse efeito de furo acontece no corpo. Então, tira a psicanálise. Às vezes a gente está na feira, uma pessoa diz alguma coisa para a gente que cai, porque tem um efeito de furo, tem um efeito que marca, né? A gente fica assim com uma palpitação. Enfim, são sinais, né, de que aquilo tocou, né? Que aquilo fez um ronron, né? Como Lacan vai falar de La Língua, que tocou La Língua, que tocou esse sem sentido do gozo, né? E eu acho que esse que ele vai chamar o gato que ronrona, o ronron faz vibrar todo o corpo do animal, ele é o seu gozo. Segundo Lacan,
O mesmo se dá com o homem que fala. A língua não é primeiramente feita para dizer, mas para gozar. Lembra que lá no seminário 20 ele vai falar que a linguagem não é mais comunicação, é gozo, Uhum, né? uhum. Então, é você poder... Eu sou ali onde isso goza. Então, o final de análise, ele tem que levar em consideração, né, esse ponto limite, né, aonde o sujeito não vai mudar tanto mais, digamos assim, né? Seria uma mudança quase impossível, né? Porque se ele é igual ao gozo, já é bastante um sujeito chegar ao final de análise e saber que ele sabe fazer com aquilo que não muda, né? É uma pragmática do sintoma, que é outra coisa que eu gosto muito no último ensino, essa, essa pragmática, né, que demanda os arremates. Tem assim uma coisa da erótica do tempo também, que eu gosto muito de trabalhar com a dimensão temporal. A gente pensa que o que toca o corpo, né, é alguma coisa que tem a ver com uma temporalidade que surpreende, arrepia os cabelos, faz disparar o coração, apressa o passo, toca o corpo, né? Então, a Clarice Lispector tem uma frase bonita também, que ela diz assim: a inteligência é não compreender, né? Quer dizer, tem alguma coisa para além da compreensão, mas que pode acolher um saber inédito, né? Sobre a inexistência desse outro, a inexistência da não relação sexual, a passagem do nome do pai aos nomes do pai, a pluralização dos nomes do pai, e faz com que a gente, que Lacan trabalhou muitas suplências, invenções, né? O amor como suplência. E eu também colhi uma pérola no seminário 19, quando ele faz uma pergunta muito atual para a nossa vida e para a nossa clínica, quando ele pergunta: será que o amor... Vou fazer ele fala assim mesmo: será que a gente pode, o analista pode fazer o amor dar certo? É um nosso desafio. Palavras de Lacan, do seminário 19. O nosso desafio é fazer o amor dar certo, mas o amor não é o amor que soube tratar o exílio entre os sexos, né? Não é um amor, vamos dizer, que faz um encontro, né? É aquele que soube trabalhar o desencontro, que é inevitável, né? Essa palavra Uhum. exílio eu acho muito bonita, eu acho que é uma palavra poética, né? No sentido de que nós não só somos exilados de nós mesmos, como somos exilados do grande outro, né? Então, deixa eu ir para passo terminar para a gente discutir. É, ele vai também se interessar muito mais, né, para o signo do A1, né? Não há relação sexual, il y a de l'un, A1. O que quer dizer A1? A1 é aquilo que não muda, é o que é a sua marca mais pulsional, né? Que insiste, que vai insistir depois de um final de análise, que não, você não vai mudar, vai ficar 40 anos em análise e vai ser a mesma pessoa, só que sabendo arrematar esse real, dar um outro sentido a isso, né? Então, há mudanças de perspectivas quanto ao final de análise. Então, eu fiz um quadrinho assim, que é meio teórico demais, mas a gente tem a travessia da fantasia, identificação ao sintoma. Então, a gente tem ser, existência, uma tema da fantasia, S de abarrado, uma tema da identificação ao sintoma, que é S tracinho A, né? Sintoma, passe. E o Jacques Alain Miller, ele fala de uma coisa que eu acho muito bacana, não sei se vocês já escutaram, que é a dimensão do ultrapasse. O ultrapasse é a dimensão daquele que terminou a análise, mas que volta para fazer mais um percurso, né? Para fazer mais um percurso que é, digamos assim, que acontece com a gente, porque o real da vida não vai nos deixar, né? A vida não sara.
A vida está sempre adoecendo, né? A gente tem sempre um real a tratar. E, eventualmente, a gente pode voltar a se analisar, né? Aquela análise terminou, mas você pode fazer uma outra dimensão de análise, que não vai ser a mesma, né? Daquele percurso que você fez, né? Mas alguma coisa que ele vai chamar de pós-analítico. E esse pós-analítico, ele está muito relacionado à relação do sujeito com uma escola de psicanálise. Porque como é que um analista, vamos pensar, faz uma análise, chega à inexistência do outro, né? Chega o exílio entre os sexos, Briseida e Aquiles e a tartaruga, nunca se encontram, né? Chega o exílio, fica sem outro. Como é que esse sujeito não vai ficar deprimido, não vai ficar se sentindo, né, desenlaçado, né? Então, a escola é uma possibilidade de laço, não só para a nossa formação, como para acolher, né, justamente esse depoimento, né, do trabalho que as pessoas fizeram ao longo das suas vidas, né, em uma análise, ao seu ponto de interminável, mas que esses restos eles podem ser endereçados à escola, a uma escola de psicanálise, né? No sentido de seguir o trabalho, seguir a direção, né, desse pós-analítico, que é o retorno a uma fatia de análise após essa ter sido concluída. Eu gosto muito dessa dimensão do pós-analítico, né? Mas justamente esse retorno que a gente pode fazer a um elemento que se apresentou como real por razões de contingência, né? De repente você tem um tropeço que você não sabe falar dele, não sabe viver com ele, se angustia por demais com ele, né? Então, é importante você considerar, né, a dimensão desse furo e fazer um novo endereçamento, né? Porque o gozo, o que a gente trabalha do A1? O A1 é aquilo que de um gozo que não faz laço. Como é que a gente pode fazer laço no final de análise? Então, a escola é fundamental. Então, esse lugar aqui que você me convidou, a dimensão outros passos, eu achei muito bonito, outros passos. Eu acho que esses outros passos é continuar com o tratamento do exílio, que é para todo sempre, e é estrutural, e do campo, né, digamos assim, do real, e que eu acho que é preciso sempre ter um tratamento. A escola é um tratamento também para o exílio, né? É um convite também, né? Então, a formação do analista e o analista como produto de uma análise, né, trata-se do consentimento ao gozo. Quer dizer, ir em direção a uma satisfação. Eu acho muito bonita essa dimensão do final de análise, considerando que a gente vai ficar com a nossa miséria, como Freud dizia belamente, né? Mas a gente pode ficar mais satisfeito com a vida que não sara, o tempo que não para, né? Com aquilo que nos acontece, mas que a gente pode encore. Encore é poder fazer um corpo que possa ser marcado pelo vivo, pelo mais vivo em nós, que é a nossa pulsão, né? Então, deixa eu ver aqui para terminar. Então, essa surpresa, né, que eu acho muito, essa dimensão da contingência, da surpresa, tem a ver com esse ponto, né, de final de análise, quando um S1 não vem, depois de um S1 não vem S2, né? É um ponto que Lacan introduziu para além da identificação, que é relativo à incidência do desejo do outro, para que seja possível um sujeito acessar seu ser de gozo separado do outro, né? Uma coisa muito interessante que eu li num texto que eu adoro, que é As Duas Margens da Feminilidade, se quiser eu mando depois para vocês,
que é a história de um passe de uma mulher e que ela diz como foi difícil para ela. Ela queria se livrar do homem, mas a análise, ela era muito devastada, mas a análise permitiu que ela pudesse se livrar da sua maneira de amar esse homem e ficar com esse homem. É diferente, né? Quer dizer, então, ela pôde... que as mulheres, né, a gente sabe disso, é muito difícil livrar-se do amor, né? O amor para as mulheres também não é uma coisa fácil, né? Recai sempre num ponto de devastação que exige tratamento, né? Porque cai na infinita demanda de amor, né? Então, a gente finalizando, né? Vou cortar aqui porque eu falei demais. Haveria um mais além do saber equivalente ao que é mais singular do gozo de cada um, que, a partir dos seus arremates, inventa sua caixinha de costuras como prova de seu reconhecimento sintomático. Um saber fazer aí com um novo enlace com a pulsão com o que é mais seu. E, como diz Lacan, todos inventamos um truque para o furo do real. E, com ele, cada um inventa o que pode. Isso está nos seminários, não todos. É uma citação de Lacan que eu gosto muito e coloca em cena campo da invenção. Então, acho que é isso. Queria ouvir vocês, né? E tentar ver se eu respondo também as perguntas da Tereza. Então, está aí aberto. Espero que eu tenha feito assim, uma comunicação assim, possível, né? Angela, eu diria que você transbordou entusiasmo na sua transmissão e eu que acabei de ler seu livro, é outro livro que eu ouvi você colocar para a gente, são outras colocações, é realmente, é, acho que essa palavra é transbordar, né? Bordar de novo, fazer um outro bordado, atravessar o bordado, né? Bom, eu tinha colocado algumas questões para você, mas que, de certa forma, você já tocou, né? Eu acho que você tocou com muita precisão, mas se alguém quiser voltar a isso, fique à vontade, que é a questão de como é que, numa análise, essa questão do discurso analítico tocar o corpo, eu acho que você falou com muita clareza disso, né? Porque o Agora, discurso analítico, ele subverte, isso, né? isso. Ele Você subverte. falou eu entendi pela via da pulsão, né? Quando você traz essa questão de retornar ao pulsional, eu entendo bem essa abordagem pelo corpo, né? Esse tocar o corpo. Bom, agora, ouvindo você, outras questões surgiram, então vão agora questões frescas. Eu vou começar do final para o início, que eu fui anotando aqui a opção de coisa, Tá. mas no final você termina falando, né, desse parceiro, né, da mulher, qual seria esse parceiro para a mulher, e relacionando com a erotomania. Quer dizer, esse parceiro para a mulher, na verdade, não haveria o suficiente. Mas, na minha experiência clínica e pessoal, eu costumo dizer que essa erotomania nas mulheres, ela só se resolve na relação com o parceiro na medida em que ela pode tomar sempre outro homem naquele mesmo homem, né? Porque não adianta ela trocar de homem, porque Tá. ele continua sendo o mesmo, né? Ela precisa... Porque o parceiro é o insuportável, que vai voltar. Exato, exato. Então, ela tem que fazer essa operação de trocar no mesmo homem, né? Enfim, é independente de ser este ou aquele, né? E, para isso, ela precisa do apoio da travessia da fantasia, né? Agora, bom, tem umas questões aqui mais objetivas, né? É assim, você fala, né, do final de análise e você fala do passe, do retorno à escola, né, de como seria dirigida a escola, isso que era o amor transferencial e tal. E como é que fica esse mesmo processo para os não analistas? Né, para onde seria dirigido isso, que
originalmente era o amor de transferência, né? Transferência de saber, não? Eu acho que quando uma pessoa resolve estudar psicanálise, né? E é isso que, não sei se é isso que você perguntou, e não quer ter a prática, ser praticante, é isso? Não, eu perguntei quando uma pessoa vai fazer análise e o final de análise não se coloca só para aqueles que vão ser analistas ou que vão estudar psicanálise, né? Um final de análise para Sim, uma com pessoa certeza, qualquer claro, claro, que claro. não vai estudar psicanálise e que, portanto, não tem nenhuma relação com a escola nem com a teoria psicanalítica. Sim. Como é que Sim, você mas veria o eu final acho de que é análise dele? diferente, né? Eu acho que é diferente, mas de alguma forma eu acho que vai ser necessário um arremate, né? Ele vai ter que ter Uhum. uma invenção de um outro. O nosso outro é a escola, né? Porque Ah, a gente não, por exemplo, tem muita gente que vai estudar literatura, estudar arte, vai fazer outras coisas, vai trabalhar, muda de emprego. É o campo das hum, invenções. da invenção, entendi. É, porque no campo dos psicanalistas, né? Quer dizer, porque toda análise, o produto de uma análise é um analista. Agora, você pode ser um analista praticante ou não. Entendi. O momento aí que você se refere, eu não estou aqui bem no contexto, que não deu para anotar tudo, mas se refere nesse lapso. Eu gosto muito dessa expressão do Miller, um lapso d'Anlesp, né? Que ele fala dessa dimensão do corte, né? Essa dimensão, eu sempre pensei nessa dimensão relacionada ao ato, seja o ato analítico, seja a passagem ao ato, seja, enfim. Mas você coloca agora esse espaço relacionado ao final da análise. E isso, para mim, é novo. Você poderia falar um pouco mais? Sim, Que foi essa o que dimensão do corte, que o Miller se refere ao lápis d'Anlesp. é porque quando, quer dizer, no prefácio, né, da edição inglesa, né, quando ele apresenta, Lacan apresenta, né, o espaço de um lapso, né, ele vai dizer que tem um momento que o inconsciente já não pede decifração. Uhum, Tem um momento que uma coisa é você interpretar, outra coisa, você chega a um ponto, né, de limite do que é possível de ser interpretado. O Freud falou disso. Por que que existe a construção? Que quando uhum, você não mais pôde ou já esgotou as possibilidades da interpretação, né? Tem um real que se coloca, né? Como indizível, você vai tentar as construções, né? No sentido aí de que é um delírio, né? Um delírio, a construção é um delírio, mas eu diria que a fantasia, a construção da fantasia, o que que é a construção da fantasia? Né? Você uhum, vai dar ao ar, né? Ao ar, você vai vestir esse ar de uma ficção uhum, tão uhum, uhum. importante, né? Porque a fantasia, eu estou agora me debruçando muito sobre o Seminário 14, que eu acho muito difícil, porque exige muito que a gente vá, né, aos filósofos, aos matemáticos, né? Então, é um tempo de trabalho muito, assim, que é preciso tempo, bastante tempo para ler esse seminário. Mas eu hoje, Uhum. por acaso, hoje, nessa semana, no cartel que eu faço sobre a lógica do fantasma, aliás, eu prefiro a tradução fantasia, mas Uhum, o uhum. pessoal agora está falando fantasma, fantasma, fantasma. Eu prefiro Ah, fantasia. Não sei como é que vocês trabalham aí na escola, se é fantasma a ou gente fantasia. costuma pensar, pelo menos eu, até onde eu escuto na escola, a fantasia como a fantasia primordial e o fantasma como o arranjo sintomático, Tá, tá, né? pode ser Você faz que... essa diferença. Que, na verdade, se trata do mesmo, da mesma estrutura, né? Só que visadas diferentes, tomadas diferentes, né? É, porque eu acho que essa construção da fantasia é que permite ao sujeito, né, passar, né, para um dizer diferente do seu sintoma, enunciar de uma Uhum. forma diferente. Quer dizer,
cessa de ter uma demanda de interpretação. Uhum. É aquilo, o espaço de um lápis é aquilo. Quando o sujeito faz um lápis em análise, a gente não tem como tentar interpretar, já está interpretado, Sim. não é isso? Já tem gente aí com a mão levantada, eu vou fazer só a última questão para você. É, quando você diz, né, que ao final da análise o sujeito abraça o possível, e eu fiquei me perguntando como identificar a diferença entre o possível e o impossível sem a insistência. E aí eu abro para discussão aí dos que quiserem falar. É, interessante. Quero ouvir as pessoas pensar aqui. Pensa aí, essa questão do possível, porque para Ângela, mim o oi. impossível é aquilo que vem a partir da insistência. Quando, né, você só vai saber que é impossível a partir da insistência. E a Mas, enfim, insistência leva à impotência. ou não, ou não, pode levar a dar de face com o impossível, ao reconhecimento do impossível. Pode também o consentimento ao impossível, né? Por isso, Isso. abraçar o possível é consentir ao impossível. Uhum, uhum. Ok, vamos lá. Quem Vamos. vai falar? Quem vai Tereza, tá lá. falar? Eu que quero colocar algumas observações e, enfim, refletir aqui com a Ângela e com todos, Tereza. Ângela, obrigada pela tua apresentação, super interessante. Ainda não li seu livro, mas certamente vou ler. Depois quero notícias suas. Darei. Então, é interessante o que você traz, né? Sobre essa questão do feminino, do gozo feminino, porque veja bem, o gozo masculino, evidentemente, é fálico, né? É o que a gente aprende, inclusive nas fórmulas quânticas, Lacan coloca isso com muita clareza. Mas o gozo feminino, ele vai dizer, é fálico também, mas não todo fálico. E isso vai tomar a forma de um não cessa de não se escrever, né? E é curioso, porque o sujeito do inconsciente aprende a ler justamente essa impossibilidade que jamais se escreve. E, portanto, a análise levaria a aprender a ler o que nunca se escreve. Me parece que Uhum. essa seria a função primordial, né, da análise. Quer dizer, como efeito de interpretação, né? Então, há, portanto, um certo desamarrado entre leitura e escrito. Isso. Lembrando que o escrito é o que está entre significante e significado, ou seja, a questão do sentido que você abordou aí, né? Então, a gente pode dizer, me parece, que a linguagem seria uma elaboração do discurso científico sobre Lalande, que é, na verdade, o que o Lacan afirma, né? E que ela é feita de a língua, sendo essa língua instrumentalizada pelo sujeito, né? Então, a questão que eu acho que seria interessante, talvez, da gente poder falar aqui, já que a gente está falando do gozo feminino, né? É como uma mulher, não é a mulher, mas como uma mulher, seja ela num corpo de gênero feminino, seja num corpo masculino, lida com a questão da escritura, porque há uma diferença também entre escritura e escrita. Sim. A escritura, né, é, é, ela é escrita, porém nem toda. Não é isso. Toda escritura é escrita, mas nem toda escrita funciona como Sim, escritura. Então, sim, sim. a minha questão é como, né, a gente pode pensar essa transmutação, né, de um sujeito na posição daquele que tem esse seu gozo sintomático, portanto, com as duas pernas no fálico, pode efetivamente vir a frequentar
o lado feminino, que, por exemplo, um escritor o faz com muita pertinência, claro que sem saber, né? A diferença seria que a análise leva o sujeito a saber fazer com isso que ele extraiu da sua própria experiência, que eu entendo que é, na verdade, um modo de escrito. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa transmutação, a despeito do gênero corporal, né? Que eu acho que você aborda no seu texto, né? Eu acho que eu penso, Tereza, assim, que essa dimensão da letra, né? Não sei se você está Sim, fazendo equivaler a escrita com a letra, sim, né? sim. Porque eu acho que tem essa dimensão da letra, que é uma dimensão para além, digamos assim, do inconsciente transferencial, Sim. Uhum, uhum. né? É alguma coisa que escapa ao dizer, né? Por isso que Sim, ela roça a poesia, né? sim. Tem alguma coisa aí do poeta, né? Tem alguma coisa aí que circunda o furo. Por isso que o furo é muito bem-vindo para a gente, o vazio é muito bem-vindo na clínica, né? Porque justamente quando você pode fazer uma passagem, vamos dizer assim, do sintoma como metáfora para o sintoma como uma letra de gozo, né? Uhum. Porque esse sintoma do TH, que a gente está considerando, né, ser uma Ah, direção de final de análise, é a dimensão justamente é, da letra, né? Daquilo que pode fazer um. Não sei se eu vou estar errada, né? Mas também eu ouso errar. aquilo que se escreve quando o sujeito sustenta um discurso genuinamente analítico, ou seja, Isso, atravessado pelo discurso analítico. exatamente, assim, porque é bacana da gente pensar isso, que existe uma diferença entre aquilo que é o escrito do poeta e o escrito, né, que se produz pela experiência analítica, que pode ser sustentado, por exemplo, num discurso, né, quando o sujeito fala, numa enunciação. Sim. Porque o Lacan ele faz essa diferença. Lá no Seminário 15, ele faz a diferença entre ato poético e ato psicanalítico. Entretanto, ele diz que há algo aí, e eu quero supor que é a questão do escrito, que converge tanto o ato psicanalítico quanto o ato poético. Eu só consigo entender como sendo essa proximidade com o real, com o furo, Tem que igual o o furo. Sim. aborda sem saber que o faz. E o Mas isso não é, psicanalista, algum saber ele tem sobre isso, né? mas isso não é valor de escritura que você tá, essa diferença que se dá no discurso psicanalítico não é aquilo que você se referiu a valor de escritura, Sim, né? sim. Da Tem letra é valor de a letra é a marca que tem valor isso. de escritura, que marca o gado, né? Que marca o gado. Exatamente. É, Sim, sim, sim. eu acho E que. eu sempre me impressiono, Ângela, e Diga. todos, eu sempre me impressiono com essa facilidade, né? Não são todos, mas que alguns escritores têm de poder frequentar o feminino. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um que eu tive o prazer de conhecer, que é fantástico, que é o Philippe Solers. Mas qualquer grande escritor que fale ou que aborde alguma coisa sobre as mulheres, Machado de Assis, por exemplo, né? É, toca nesse feminino, frequenta esse feminino, mas ele está sentado numa posição fálica. Só no momento da escrita que efetivamente ele toca esse não todo. E ele o Uhum. faz com uma. Como é que eu posso dizer? Com uma maestria
que muitas vezes falta a nós, analistas. Verdade. Então, Lembra da Marguerite Duras, que o Lacan Marguerite dizia, o que Duras, essa mulherzinha sabe, né? Que ela sabia o que ele ensinava. exatamente. Mas ela não sabia que sabia. É isso, é isso, é isso. E eu acho que esse talvez seja um ponto interessante, porque quando a gente fala de finais de análise, a gente fala das experiências de passe e tudo mais, algumas experiências de passe, claramente você percebe, sem que o sujeito tenha pretensão de ser escritor ou de ser poeta, a gente percebe a mesma relação com o real. Isso não acontece sempre, o que não invalida o sujeito ter tomado, né, a sua análise como terminada. Mas não é sempre que isso acontece. E eu acho que o Lacan sabia disso claramente. Por isso que Porque é da ordem do ato. ele entra no Saint-Thome como equivalente ao um, o que é mais singular. Porque é da ordem do ato. Né? Mas eu acho que, além do ato, né, eu acho que é consentir ao furo, O corte, o ato é né? corte. Eu estou falando do ato no Consentir sentido. ao vazio, né? Consentir a castração, quer dizer, a gente pensando na... Não ter medo de chegar na beira do precipício. Exato, quer dizer, e você pensando com Tem nele. Freud, né? A angústia, né? Quer dizer, esse tema da angústia, né? Da angústia de castração, mas que eu acho que é mais do que a angústia de castração, né? Consentir a um furo, a um vazio, e saber fazer com isso algo, né? Não ficar consistindo esse grande outro, porque o que eu acho que atrapalha, né, é a consistência do outro, seja do analista, seja do homem que a gente ama, seja da mulher que a gente quer, sabe lá o quê, né? Quer dizer, na pluralidade das nossas singularidades, o que importa é o que você vai fazer com a inconsistência do outro, que é onde a gente chega. O outro falta, né? E eu acho que a fantasia cobre, né, esse Porque justamente o sujeito do inconsciente ele aprende a ler, mas há um gap, né, entre o que na análise a gente aprende a ler e o que pode ser escrito disso que a gente lê. Esse é o ponto. Concordo. Eu entendo o escrito como que a gente vai fazer um litoral, né? Vamos dizer assim, uma borda. É um termo que eu tenho usado muito. Eu estou me dedicando também muito ao estudo da psicose. E aí eu estou assim, muito com o pessoal lá do Maleval, pensando justamente nessa escrita da borda. Como que é importante na neurose também a gente fazer uma escrita para o ilimitado, uma escrita para a borda, né? Os poetas sabem fazer isso, mas nós neuróticos nem todos somos poetas. Podemos ser, no máximo, né? Vamos dizer assim, fazer um bem dizer o nosso sintoma. Isso eu acho que a gente tem que ter esse compromisso ético. Sermos atravessados pelo discurso analítico que subverte, né? Que faz com que a gente caminhe bem dizendo o sintoma, né? Porque a gente não vai deixar de ser sintomatizado, né? Deixa eu falar uma de coisa. várias maneiras, né? Deixa eu falar uma Exatamente. coisa aí para puxar um pouco mais para próximo, não que a gente não esteja falando disso, para a questão do passe, né? Sim. Seria o passe equivalente a isso que você chama de um arremate? E eu quero explicitar mais porque a minha pergunta, eu ando pensando, ainda não com grandes conclusões, mas ando pensando que a grande questão, que eu chamo de uma certa decepção ou frustração do Lacan com o passe, minha interpretação, minha leitura, é que ele em algum momento escorregou e deu ao passe, esperou do passe uma certa finalidade. Eu ando defendendo, e aliás os colegas que trabalham na Secretaria do Passe comigo acham assim isso muito absurdo ou difícil e tal,
é que o pedir o passe, se submeter ao dispositivo do passe, não pode ter uma finalidade a priori. Eu vou pedir o passe para provar não sei o quê, eu vou pedir o passe para confirmar, eu vou pedir o passe. Eu tenho defendido essa ideia, e aí que eu questiono. O passe seria um arremate, mas que tipo de arremate que não seria um arremate previamente expectado, né? Esperado. Uhum. Bem, eu acho que os arremates são infinitos, né? A gente está estando arrematando a vida sempre, né? E, Ninguém fica uhum. pronto, né? Agora, eu acho que uma pessoa que faz o passe é uma pessoa corajosa e eu acho que ela quer transmitir de como. Acho que é muito nobre fazer o passe, porque é uma demonstração da eficácia da psicanálise. Eu acho que Uhum. a gente, na época em que a gente vive, né, que eu acho que é todo um momento de muita descrença, né, eu acho que a gente fazer existir o inconsciente, porque o inconsciente nesse mundo capitalista, né, nas ofertas dos bens, está cada vez, né, vamos dizer assim, os objetos tamponando, né, a falta, né, os objetos os gadgets, né. Então, eu acho que os sujeitos estão também mais abandonados, digamos assim, né? Há um modo de errância, né? Que vou dizer que todos nós somos meio loucos, né? Lacan dizia isso, todos deliramos, né? Mas eu acho que neste momento, eu acho que é uma prova da eficácia da psicanálise. Então, Uhum, eu uhum. acho muito importante que isso seja muito incentivado, não assim como um convite, né, assim a céu aberto, mas que na escola de Lacan, né, uma escola que é lacaniana, que ela possa ofertar essa possibilidade, né? Porque acho que a gente precisa de fazer existir o inconsciente, né? Eu acho que essa é uma tarefa ética do analista, né? E eu acho que Savoir faire, né? Saber fazer aí. E mostrar que a gente faz uma análise e a gente se transforma, a gente Uhum. muda, né? Que desde Freud, né? Com a beleza que ele trouxe para a gente, né? Esse texto que eu acho que é belíssimo, né? Análise terminável, interminável, construções e análise, tudo que ele nos traz, ele fala da atualidade hoje, né? Da importância da gente acreditar que uma análise pode nos ajudar a sermos nós mesmos e sermos outros, Uhum. né? Isso. E Quer dizer, outra coisa, não olha, é uma, tem não é, desculpe, não é uma mudança definitiva, é uma possibilidade de mudança, é mudar com aquilo que não cessa de não mudar, digamos assim. exatamente, exatamente. Obrigada. Agora, eu queria só fazer uma observação, Sim, porque Tereza, eu discordo um pouquinho de você, porque eu penso que os motivos pelos quais alguém faz o seu pedido de passe não importa muito. O que importa é o que ele encontra nessa experiência. isso. Isso é que eu acho que modifica tudo. Ele pode até entrar com uma questão prévia. Não vejo, não acho que a gente possa fazer esse tipo de julgamento. Eu acho que as razões pelas quais alguém faz o pedido de passe são razões intrínsecas ao sujeito. O que ele vai encontrar aí, a partir dessa experiência, é que são outros 500. O que ele vai fazer como resultado de toda a experiência no dispositivo, que implica a fala com os passadores, o que lhe retorna do júri de acolhimento e passe, o que sua própria escola lhe retorna e o que lhe retorna da sua própria fala, né, do seu discurso. Ele é também, o circuito pulsional, ele tem esse movimento. Então, eu não sei, eu penso assim,
que o motivo que leva alguém a fazer esse pedido, ele não merece julgamento, não deve, não passa por esse julgamento, entende? O que vai interessar, me parece, é o que ele experimenta, o que lhe retorna e o que ele é capaz de transmitir. Se algo dessa experiência se transmite só depois da experiência finalizada, então este passe se deu. A despeito, eventualmente até, a despeito de não ter sido reconhecido por um júri. Isso pode acontecer, né? O júri, ele não é dono da verdade, ele é constituído por analistas experientes que supostamente passaram pela mesma experiência. Então, eles carregam, digamos, uma memória não é lembrança, uma memória da sua própria experiência no passe, e certamente eles eventualmente se defrontam com uma novidade que eles não haviam pensado. Eles não haviam pensado que, olha que interessante, alguém pode terminar a análise assim. É da surpresa, não é uma coisa antecipada. Então, mas eu acho que é mais. Eu quero em seguida da Tereza aprofundar um pouco mais a minha colocação em 2 pontos. Você me fez pensar, Tereza, que talvez não é a razão, você usou essa palavra razão, a razão que interessa, né? A razão que alguém pede o passe que interessa, mas exatamente esse significante razão, a relação que o sujeito tem com isso. Por quê? O Lacan, quando dissolveu a escola, ele disse: eu propus o dispositivo do passe para averiguar, era a ideia dele, para averiguar, para, enfim, testemunhar a eficácia, não foi exatamente com essas palavras, mas que houve uma análise, né, eficácia da psicanálise, como a Ângela acabou de colocar. E depois ele disse o seguinte, dissolve a escola, dizendo: mas o resultado não foi esse, as pessoas tomaram o passe como uma prova, como um certificado. E isso não era o que ele esperava. Claro. Né? Então, assim, a pessoa pode até ter uma razão, desde que, como você mesmo falou, aquilo possa sofrer, ele possa sofrer aquela perda. Isso possa se transformar em outra coisa. Exatamente, mas ele tem que poder sofrer esta perda de ideal, porque se ele vai fazer o dispositivo do passe apoiado exatamente de que isso vai me dar um certificado de que minha análise terminou, de que eu fiz uma boa análise. Deixa eu terminar. Eu sei que você não falou isso. Você está subvertendo o que eu disse. Eu quero falar também. Peraí, mas eu não estou falando o que você disse, Tereza. Eu pedi a palavra. Eu sei, Tereza. Você sempre fala isso. Eu queria falar também. Eu estou defendendo a minha colocação. Tá O sujeito tem que se debruçar, se debruçar, assim, se dobrar sob a surpresa do que ele vai encontrar no passe. Porque se ele for, como eu diria, ideia fixa, não vai funcionar. Sandra, fala. Eu queria falar até em cima disso aí também, mas eu achei excelente a tua explanação. Tô louca para ler teu livro, né? E, é justamente no apensamento que eu acho que é a palavra que Lacan usa no Seminário 23, né? Que é contra, o pensamento, se apoiar contra um significante. Todo o tempo que tu vinhas colocando, eu fiquei imaginando que sempre convocava para mim uma ideia de um retorno a algo original, né? A algo anterior, que em função da influência do grande outro, a gente vai se amarrando nas malhas do simbólico, né? E aquilo junto com o imaginário, que na verdade é uma fuga da tua essência, digamos assim, né? Não, é contra uma coisa. A gente pensa com uma ideia de evolução, e na verdade o que se espera não é uma evolução, é justamente uma decepção, proveniente de toda uma lapidação egóica e de sentido,
E é um retorno ao isso mesmo, aquela questão que Uhum. ficou perdida no real, né? E por isso que o Lacan coloca que o simbólico não é adequado ao real. Então, a Isso. gente tem que Uhum. materializar o fio de um pensamento contra o significante, que ele chama de apensamento, né? Na Exato. linha do ar, né? Na linha do objeto, não mais na linha Isso. do significante. Então, Beleza, Sandra. quando a gente pensa que vai pedir um passe, tu já está criando um pensamento que não é um apensamento. Isso. Na verdade, há que buscar materializar algo que se perdeu como uma marca singular, que seria a letra e não uma metáfora, não mais uma metáfora, né? Que é a tua marca que e aí isso tu tem que transmitir, seja na escola, seja num livro, seja num Seja na sua texto, maneira de viver a vida. isso no seu estilo de Isso. viver e transmitir a tua vida, né? E eu acho isso, a tua fala me proporcionou toda essa elaboração de uma ideia de contra-evolutiva, que a gente sempre pensa. Uhum. Eu acho que às vezes os psicanalistas estão muito vinculados a essa questão do crescimento, da evolução, Sim, né? sim. Ah, adorei, Sandra. É na Obrigada. contramão disso, né? É na Ah, é Muito muito contramão. bom. obrigada, porque você Adorei também. entendeu exatamente assim, o meu percurso, Uhum. né? Que é Uhum. pensar a transmissão para além do ideal, né? Quer dizer, o passe como análise como produto de um analisante, Isso. de um Exato. Sim, analista, que sim. vai ser sempre Exato. analisante. Vai ser sempre analisante. E aí, Exato. independente de pedir o passe ou não, o passe se deu, né? Se chega Sim. se a pessoa passa a viver esse novo estilo, né? Essa nova. Mas o pedido de passe, Sandra, tem uma finalidade. A Não excluindo o finalidade pedido, não não é nem a excluindo, mas finalidade do pessoal. Eu entendo a finalidade do passe como algo que se impõe para transmitir uma coisa que se experimentou. E o sim, sim. jeito, de alguma maneira, quer se dar conta se aquilo que ele precisa, de alguma maneira, saber, isso é da ordem do necessário, isso se impõe, ele precisa saber, ele quer saber, não é nem que ele precisa, ele quer saber se aquilo que ele viu, de fato ele viu. Aham. Não, eu entendo, eu acho que Mas sim, não ele pode ser entende. uma demanda egóica, não Importância. pode ser uma Isso, Tereza, demanda. deixa eu terminar de falar. E por isso eu penso que você, quando faz esse pedido, né, você pode tomar isso do lado que for, porque em algum momento você vai fazer esse pedido, ou você não vai, não é obrigatório, nem É. todo mundo pede, né, para fazer o passe. Isso não é uma obrigação, né? Isso parte do movimento de cada um, a partir da sua experiência de análise. Eu acho só que a gente tem que ter um certo cuidado com os julgamentos. Essa é a minha questão. Eu acho que quando a gente começa a fazer julgamentos, Isso. aí fica complicado, entende? Porque quando você faz Exato. julgamento, você está, na verdade, partindo de uma posição que você sabe o que é o passe. E o passe, Ah, ele é algo absolutamente novo a cada momento que A isso cada sim. vez que é. você fala, né? A cada vez que você transmite o seu Exatamente. passe, é um outro Não momento e existe você um se surpreende. modelo do que é o passe. Isso. E Como tem se faz gente o que pedido de volta à análise. Tem gente que Eu não, volta à análise. eu não cesso Exatamente. de passar o passe, né? Por É. isso o passe não pode ser essa demanda E idealizada. podem ser muitos Exatamente. passes, né? Pode Exatamente. haver muitos Da passes, mesma não só um. maneira que a Colette Soler fala, final de análise, finais de análises. A Isso. Helena quer falar. Helena com a palavra. Sim, primeiro, obrigadíssimo, né? É, agradeço a quem convidou e a Ângela por ter vindo. Eu vou rever, até perguntei para o Alexandre se ficou gravado, porque eu estava aqui tentando anotar algumas coisas que para mim foram de uma riqueza muito grande. Quero ler seu livro também. Mas, assim, sobre o passe, para isso que vocês estavam falando, eu recordo o que a própria Ângela trouxe, né?
o passe como demonstração da eficácia da psicanálise, né? E é preciso coragem para pedir esse passe. Exatamente por isso, porque a gente não foge do imaginário. Então, pode haver julgamento ou algo que pareça um julgamento, enfim, não é uma coisa simples. Eu tenho Uhum. isso muito claro para mim. Mas vai ser uma experiência única, quer dizer, no momento em que eu estiver me submetendo ao passe, caso isso aconteça, eu não sei o que virá, né? Mas é preciso Uhum. esse ato de coragem, né? E para Sim. mim, o mais importante eu tenho sentido os efeitos disso na escola, é exatamente a transmissão do que ocorre numa psicanálise, o que se dá para cada um. Zelar pela transmissão, né? Exato, Cuidar da transmissão, que é muito exato. Isso. fundamental. Mas, Ângela, maravilhoso, uma riqueza Obrigada. imensa. Quero o seu livro, obrigada. Muito bom. Leite. É um salto sem rede embaixo, né? Uma acrobacia, porque é da ordem do ato, né? Aquilo que acontece a despeito de qualquer expectativa. Eu acho que o passe tem a estrutura do ato, como tem o final de análise, né? Aquilo que surpreende completamente, né? Mas alguém? Tá bom, Não, né? mas... Já Bom, esgotamos a Ângela aí até não poder mais. Ângela, muito bom conhecer Muito você, bom. primeiro através dos arremates, dos seus arremates, gostei muito desse significante que você usou na titulação do seu livro, depois nas figurinhas que a gente andou trocando, e nessa magnífica exposição que você fez, em que você nos banhou, né, com toda uma riqueza de abordagem em torno dessa relação do feminino e final de análise. Fico muito, muito agradecida. Eu que agradeço muito a vocês. Gostei de, Tereza, da gente se lembrar, né? Que Isso. são muitos anos, né, de trabalho, Muitos, muitos. muitos anos de trabalho. E aí eu estou aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente pode continuar trocando, viu? Muito Prazer te Muito, obrigada pela conhecer, escuta de Ângela. vocês. muito obrigada à presença Beijo. de todos e à participação de todos. Obrigada, Tereza. Bom, boa noite. Boa Boa noite. noite, até a próxima. Até a próxima.